que não sabe identificar suas emoções. Vamos só esperar a dona Núbia Januse chegar. Eu aqui nesse cenário lindo, gente, que lugar lindo, né? Muito lindo. Botei até um filtro aqui, mas foi no meu rosto. Eu acho que o cenário aqui não ficou alterado, não. Oi, Fabrício, bom dia, boa tarde, né? Estamos aí já até um pouquinho atrasados. Aí, chegou Dona Núbia, let's go. Vamos chegando. Oi, Núbia! Hello! Oiê! Oiê! Hello! Vamos lá, meter bronca no caso de hoje. É o Nossa. Júlio. O silêncio de Júlio. Ah, ótimo. O silêncio de Júlio. Vamos mandar bronca aí. Pessoal que está aí ao vivo, envia para outras pessoas, por favor. Tô enviando aqui no meu canal de transmissão. Peraí. Tá me ouvindo, Lari? Tô sim, muito bem. E você, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Muito bem. Peraí. Gente, o caso de hoje, eu acho que. Ai, caramba, peraí. Peraí. Gente, compartilha essa live e os casos aqui podem ressoar com vocês, né? E com Verdade. outras pessoas que vocês conhecem. Pronto. Como é que tá pra vocês a live nesse horário? Será que tá bom? Se vocês não assistirem, né, Lari? Entra lá no grupo do Escalada para vocês receberem o link, canal do YouTube, fica tudo lá. Bora. Bora. Tá ruim a conexão? Como que tá aparecendo aí, Beto? Não, tá ótimo. Para mim tá Tá, ótimo, tá tudo certo. para mim também. Para mim tá ótima a conexão. O áudio tá muito bom, enfim. Não sei se o meu, a minha. Deve ser só o seu. De repente você pode sair, Beto, e voltar. Vamos então lá para a história então do Júlio. Conta pra gente, Núbia. Vou contar. Peraí. Olha só, gente. Esse caso, acredito muito que é um caso, assim, como todos, né? A maioria. Cada um ressoa com o caso, né? De muitos. E no caso do Júlio, o Júlio ele tem 43 anos, ele trabalha como analista de sistemas, ele é metódico, inteligente, ele é respeitado no que ele faz. Mas quando você pergunta o que ele sente, ele trava. Ele não sabe dizer, ele não sabe pôr em palavras, não sabe nomear. Desde pequeno, Júlio aprendeu que sentimento era fraqueza. Não podia sentir, não podia falar o que sentia. Ele engoliu frases. Homem não fica sensível, se mostrar é da brecha, tem que manter firmeza. E ele engoliu. Uma vida inteira engolindo o choro. Engoliu quando viu o pai ir embora de casa sem dizer adeus, o famoso vou comprar cigarro. Engoliu quando perdeu a avó que mais o entendia. A avó faleceu e era aquela que escutava ele, né? Mesmo sem saber dizer, ele tinha ali a presença da avó. Engoliu quando terminou o namoro de 5 anos com uma mulher que ele nunca conseguiu dizer eu te amo, mesmo amando. Júlio não sabia como expressar, ele travava, como se dentro dele tivesse um cofre, como todas as palavras que nunca aprendeu a usar. E toda vez que a vida exigia sentimento, ele fechava ainda mais o cadeado. Então, pensa assim, aquela panela de pressão dentro dele de emoções, aquela panela de pressão dentro dele de
traumas, de crenças. Ele olhava para a vida dele e, ok, estava no trabalho, pagava as contas dele direitinho, é um homem metódico. Mas ele não conseguia colocar para fora, se expressar, expressar raiva, expressar amor, expressar, dar abraço, pedir abraço. Ganhar presente, então, Lari, era assim, ele não sentia merecedor de ganhar presentes. Só que com esse tempo, com todo esse tempo, 43 anos vivendo assim, esse silêncio virou um peso. Angústia constante. Ele carregava um ruído interno que ninguém ouvia. Só que deixava ele cada vez mais isolado. Então ele morava sozinho num apartamento de 40 metros quadrados, não tinha animal de estimação, porque nem planta, porque ele falava assim que ele não era capaz de cuidar de outro ser humano, de qualquer outra coisa, né? De um pet, né? De um cachorrinho, de um gato, que seja, um passarinho, de uma planta. Ele até tentou ter plantas, só que a planta morria, porque ele esquecia de cuidar da planta, né? Então ele não tinha afetividade. Então, né, então, isolado, exausto, tá, né? Eu anotei aqui, e sem saber por onde recomeçar. Quando eu perguntei para ele sobre o que ele sentia, a resposta era sempre a mesma. Eu não sei ao certo o que dizer. Então, olha só, ele sabia programar qualquer sistema, mas ele não sabia como decodificar a dor dele. Ele sabia resolver os bugs do sistema, mas ele não conseguia responder a uma pergunta simples que a namorada perguntava: O que você está sentindo agora? Como ele não sabe se expressar, como ele não sabe conversar, como ele não sabe dizer o que aconteceu com ele, foi ficando cada vez mais isolado. Ele não conseguia, ele desistiu de tentar se relacionar, ele desistiu de tentar ter amizades profundas, né? Amizades de dizer para um amigo assim, olha, hoje eu não tô legal, hoje aconteceu tal coisa, não conseguia. As amizades eram rasas, aquela amizade de ir pro bar, de falar de futebol, de política, de qualquer coisa, menos sobre ele, menos sobre se conectar. E quando alguém chegava para ele também, nossa, tô angustiado, tô ansioso, pô, minha mulher brigou comigo, ele só ouvia e falava, puxa, que situação difícil, né? Pô, não imagino como que é passar por isso. Foi isso, Lari, né? Assim, não vou contar o desfecho, que eu quero que você conte esse desfecho, né? Como é que a gente começa trabalhando isso, né? Quando o Júlio procurou a gente, foi exatamente através das nossas lives, através da gente levar esse conteúdo, né? Então, tá vendo como é importante, gente? É importante, talvez a pessoa ela nem procure conteúdos assim, porque ela nem sabe. Então, por isso que é importante compartilhar com qualquer pessoa que você conheça, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando, né? A gente não sabe o que a pessoa carrega dentro dela. E não sabemos mesmo, né? Então, por isso que é importante a gente olhar em volta. Quem tem um pouco mais de consciência, quem tem um pouco mais de sabedoria, de percepção, perceber os colegas ao lado no trabalho de vocês, né? E levar esse bem, né? A gente recebe tantos bens das pessoas, né? Eu posso dizer que eu recebo bens, eu recebo carinho, eu recebo compreensão, né? De muitas pessoas. Então, por que não dar isso, né? Eu mais cedo eu fui no centro aqui de Florianópolis e eu vou contar vou fazer um adendo aqui para vocês só para fechar e a Lari comenta. Eu estava na frente de uma farmácia, aí chegou um rapaz para mim falando assim, ele estava bem vestido, ele não estava com trapo, né, mas era simples. Daí ele chegou para mim, aqui em Florianópolis a gente não tem medo, eu estava no celular, que em Florianópolis a gente não tem medo, né? Então a gente fica desligado até na rua. E ele chegou, moça, você tem dinheiro? Daí eu falei, aqui o prefeito, as pessoas falam pra gente não dar dinheiro para as pessoas de rua, né? Pra não fomentar. Eu falei, ai, moça, não tem dinheiro. E não tenho mesmo, eu não ando com dinheiro. Aí ele me mostrou uma cédula de R$ 2 e falou assim: é que eu tô com R$ 2. Eu cheguei ontem em Florianópolis, eu tô procurando emprego. Inclusive, ele perguntou até um órgão aqui que eu não sabia onde era, porque para ele conseguir trabalhar em obra, ele precisava as contratações eram feitas só sob indicação. Aí ele perguntou o nome do órgão, eu também não sabia. Eu falei para ele, entra nas lojas e pergunta, talvez algum vendedor conheça, né? Daí ele falou, é que eu tô com R$ 2 e eu fui ali no mercado, o mercado daqui, o Angelone, é tudo muito caro, moça, tudo não consegui comer. Eu fiquei com dó dele, porque dele
pediu para comer. Eu falei, você tem Pix? Eu te faço um Pix. Eu ia fazer um Pix para ele, porque ontem na igreja, né, o padre falando, faça o bem para as pessoas, né? Você tá com fome, dê de comer essas coisas. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falei, eu te faço um Pix. Aí ele, moça, eu não tenho Pix. Olha que situação. Poxa, eu não posso te ajudar. Ele, tá bom, moça, muito obrigada. Aí ele saiu e eu vi que ele entrou numa loja. Aí ele saiu, entrou numa outra. Aí ele voltou para mim e falou assim, moça, eu resolvi o problema do Pix. Aí ele falou, sério, vem aqui na loja comigo. Aí eu fui na loja com ele e fiz o Pix pra loja, a moça da loja tirou o dinheiro da gaveta e deu pra ele. Aí eu falei pra ele, olha, ali na esquina tem uma padaria e ali é barato, né? Um café é R$ 4, um pãozinho é R$ 2. Junta com esse que você tem aí já, junta, que faz uma comprinha ali pra você. E aí eu fiquei olhando pra ver se ele ia mesmo. Gente, ele foi. Ele foi. Aí, comparando esses casos, um cara numa situação de emergência, né? De emergência, com fome. Ele precisou pedir. Então, a diferença do Júlio é essa: ele tem o emprego dele, ele não está em uma situação de precisar sobreviver, mas a dor emocional. E aí eu fiquei pensando nesse rapaz, né? Ele até eu perguntei o nome dele, e tudo, foi qual é o seu nome, né? Tal, ele falou. Então, e esse rapaz, por precisar comer, procurando trabalho, né? Me encontrou ali na rua, com fome, resolveu o caso dele, pediu para uma moça da loja, né? Eu fiz o Pix. Ou seja, percebe? Dois casos distintos, mas com a mesma dor, né? Então, aqui, no caso do Júlio, é não chegar numa situação tão de extrema vulnerabilidade para pedir ajuda, que é no caso de comer, né, Lari? Então, como a gente pode ajudar vários Júlios, Lari? Lari, não tô te ouvindo. Tá Peraí sem que eu som. desliguei aqui, porque tinha um barulhinho aqui. Alô, tá me ouvindo? Então, o Júlio, de fato, ele não é o único, né? Essa pessoa aí da rua, transeunte aí, ele estava com fome, ele precisou de agir, né? E aquela coisa, né? Por que que o cachorro está deitado em cima do prego? Que ainda não está doendo bastante para poder se acudir, né? Só que é perceptível, assim, porque a pessoa, ela perde o brilho no olhar, ela para de sentir mesmo, para ela tanto faz. Ah, tem uma pessoa no hospital, vamos nos mobilizar faz. Tipo, o sofrimento, enfim, eu também sofro, né? A pessoa que sofre, a pessoa que ela não, que ela fica sofrendo calada, ela acaba até sendo um pouco fria com um sentimento alheio, porque ela tá ali sofrendo sozinha, né? E são tantas camadas aí, você trouxe aí pra gente a questão do que ele já tinha passado na vida, a questão da ausência do pai, a morte da avó, ele não conseguiu manifestar o amor pela mulher que ele amava. Então, percebe assim que é, é, uma vida assim que de fato ele é meio frio, né? Com as coisas. E não é do homem, não é do homem manifestar emoções, não é do masculino manifestar as emoções, é do feminino. Só que o ser humano, o homem é um ser humano, né? E sendo um ser humano, ele vai sentir também. E aí ele não precisa sentir, ficar lá chorando. Não é isso, não é isso. Por isso que é tão difícil trabalhar com homens, um trabalho terapêutico. A gente vai colocar o homem frente à emoção dele, mas ele não pode ficar ali. Ele não pode estacionar naquela área ali, porque ele vai ficar muito feminino. Ele vai ficar muito no lado feminino e a gente precisa botar ele para ação. E alguns homens fazem isso de uma forma muito automática, mas eles sabem o que sentiram, eles sabem falar, não, ali naquele momento eu estava com raiva, mas aí eu peguei aquela raiva, falei assim, agora eu vou enfrentar isso aqui, tum, e foi enfrentar, e foi para a vida. Mas no caso dele, ele simplesmente ele não conectou, ele não sabia nem o que ele sentia ali. E aí não era só, por exemplo, a raiva, tinha aí a questão do luto mal resolvido, essas coisas assim que ficam mal resolvidas na vida, sabe essas situações chatas, um término de um namoro, a mulher que fala assim, cara, eu te amo, você não me ama, não é isso que eu quero. Eu não tô me sentindo amada aqui nesse relacionamento, tchau. E aí fica aquele ali no coração, fica aquela coisa mal resolvida e vai adiante, mas vai adiante naquela coisa assim, de sem elaboração, sem um período de luto, sem um período de tristeza, que é tão importante por exemplo, na morte da avó dele. Poxa, a tristeza, permita-se sentir triste, né? Essa permissão.
que você pode ter, você é autorizado a ter. Essas coisas que a gente escuta muitas vezes, né, que o homem não chora, isso é só prejudicial para o homem, né? Então, por exemplo, quando eu, por exemplo, fui mãe de um menino, quando nós somos mulheres, mães de meninos, e temos nosso filho para cuidar, é importante que nós, mães, né, tem esse olhar Olhemos. para isso, é, para isso e falemos assim, olha, meu filho, o que você está sentindo nesse momento é inveja. O que você está sentindo nesse momento é ciúmes. Ciúmes é porque você quer estar ali naquele lugar, ou com aquela pessoa ali, com aquele amiguinho seu, você quer brincar e você não pode. Mas veja bem, a gente não pode, a gente precisa respeitar a vontade do outro. A rejeição faz parte da vida. Então, essas elaborações que eu, por exemplo, treinei o meu filho, e que hoje eu acho que ele é uma pessoa que está bem centrada, muitas mães não vão ter isso aí, até porque não tiveram. E eu não vou botar aqui culpa em mãe, pai, porque senão a gente vai ficar sempre apontando o dedo para os motivos, assim, né? Ah, é culpa deles e não vai tentar se resolver. É, É igual, às vezes, num grupo de ajuda que a gente tem, lá do IDDH, os caras, às vezes, ficam falando tanto das questões da política, das injustiças sociais e tudo que a gente valida, a gente sabe que é, mas ali terapeuticamente eu não estou fazendo muita coisa pela raiva que eu estou sentindo, pela tristeza que eu estou sentindo, pela vergonha, enfim. Então, é sobre isso. Então, o Júlio, o que a gente precisa fazer com o Júlio? Colocar ele em contato com outros homens para que ele possa ter outras referências de homem comunicando o que sente, comunicando como que lida com isso. Porque na nossa vida, gente, nós modelamos as pessoas. A gente modela, por exemplo, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de se colocar. E eu não tenho referências dentro de casa, de mãe, de pai, onde eu possa modelar aqueles bons exemplos. Quem que eu vou modelar? Quem que eu vou modelar? E aí, quando você está num grupo de homens, isso é muito positivo para um cara como o Júlio, por exemplo. E eu vou aqui me fixar bem nessa parte aqui, porque são muitas camadas ali. Eu não vou me aprofundar nisso. Mas que fica aqui um recado para você, homem, que está aqui nessa live de saúde mental masculina, nesse mês de junho, que é o mês da consciência de saúde mental masculina, porque é o seguinte, ó, não tem condição financeira de arcar com um terapeuta particular. Participe, então, de um grupo masculino, um grupo de apoio, um grupo, porque pessoas curam pessoas. A dor do outro pode ser a mesma que a sua, a gente reflete isso. É lindo, é maravilhoso. Então, claro que dentro do processo terapêutico individual, você vai ter ali, ó, possibilidades mil, porque suas nuances são bem diversas das outras pessoas. Mas dentro de um grupo, você já pode sanar ali um monte de dificuldade sua em relação a tantas coisas que você tem passado na sua vida, ou já passou, e que ainda fica reverberando. Vou falar uma coisa. Eu lembro do meu pai, que chorava muitas vezes quando ele fazia um churrasquinho, né? E aí ele bebia uma cervejinha e ele começava a falar e desabafar, e às vezes ele chorava, ele lembrava de coisas da infância. Ele falava assim, porque a minha madrinha me prometeu isso e não me deu. Porque eu estava lá com meu tio e ele fez isso, não sei o quê. Ele lembrava de coisas lá da infância, as coisas recalcadas, estavam lá no fundo daquela memória inconsciente dele, e que às vezes poucas coisas, às vezes uma gentileza de alguém, fala assim, nossa, eu não tive isso. E aí, sabe, assim, a pessoa ficava ressentida. E aí, gente, vou aproveitar aqui a deixa, né? Se você é um cara que não consegue comunicar suas emoções, ou, por exemplo, faz piada, que é uma estratégia, né? Uma estratégia, você faz uma piada da sua própria desgraça. Assim, eu não vou condenar isso, não, porque isso pode ser muito positivo. Mas tô chegando para cá porque eu tô com medo desse telefone cair aqui. Mas venha com a gente. Núbia e eu programamos, né? Fizemos, então, um programa para homens. Está acontecendo escalada do Homem Invisível, que está acontecendo lá no WhatsApp. Para entrar é gratuito. Nós estamos colocando ali as lives que estamos fazendo todos os dias. E a partir de hoje a gente vai colocar já uma atividade terapêutica. Uma dessas lives, enfim, a gente vai liberar todas, mas algumas a gente vai botar umas atividades terapêuticas para vocês poderem se enxergarem,
se verem, se reconhecerem. E dessa forma você pode evoluir, gente. Trabalho terapêutico, não importa, se você tem 90 anos de idade, você vai precisar de se melhorar. Porque até o final da nossa vida a gente vai estar aqui com essa missão, de a gente se melhorar, de se conhecer, o autoconhecimento. Então, não importa onde você está na sua vida, é importante que você se dedique nesse trabalho. Não esqueça que existe um trabalho interior muito mais importante do que qualquer outro trabalho que possa te remunerar, enfim, te trazer um monte de lazer, um monte de bem material. Mas cuida dos valores e das coisas que você vai levar para o lado de lá, quando você partir. Lembra, gente, a maioria das pessoas que me seguem são pessoas espiritualizadas, sabem que a vida não termina quando o corpo acaba. Do lado de lá, você vai levar tudo isso que você está construindo em você. Então, isso é importante. Comprar um livro, fazer um curso, assistir lives, enfim, participar de grupos terapêuticos e participar também de algumas sessões individuais, onde você pode aprofundar mais sobre você e ter esse conhecimento que é tão importante, assim, falado há milênios. E às vezes a gente, com o passar dos dias, com as prioridades das coisas materiais, a gente acaba esquecendo. E é isso. Rogério, Quero deixa eu agradecer só. muito a presença. Sim, Eu só quero falar, Rogério, entra lá no nosso grupo, querido. Lá a gente vai ajudar bastante. Eu não sei se você se filiou também ao IDDH, tá tendo sessões de constelação. Então, entra lá, né? Tem bastante homens lá que já estão compartilhando e a gente está aí colaborando para que vocês consigam ter acesso a isso, né? E não desistam de buscar essa ajuda, tá? exato. E lembrar, gente, que as coisas que acontecem com a gente, elas não acontecem por acaso. Elas fazem parte, assim, de um propósito maior. E esse propósito, muitas vezes, é você entender o que aconteceu, não passar isso para os outros, não fazer isso com outras pessoas, ou, por exemplo, levantar uma bandeira a favor do que é, né, enfim, um posicionamento contrário, né, a favor de ser contra ser contra isso que te aconteceu se for uma coisa ruim, levantar consciência de um assunto, né? Então, lembrar disso, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que foi enlutada, né? Ou seja, eu sofri o luto da morte do meu pai, que foi uma morte de suicídio, de um homem muito amado na minha vida. Então, eu movi uma ressignificação da minha existência, a questão de levar aos homens uma maior consciência sobre suas próprias vidas. Então, por exemplo, eu estou contando o meu caso, mas enfim, a Núbia tem o caso dela, né? Enfim, várias pessoas têm outros casos. Então, vamos pegar essas tragédias que nós temos na nossa vida e transformar, para a gente poder se superar, avançar como ser humano, como um espírito em evolução, como uma pessoa que a gente quer ser e quer conviver, né? Você conviveria com você mesma daqui a 10 anos? Você sugere a sua companhia, né, para você mesmo? Você vive bem? E né, nós temos que ser uma ótima companhia para nós mesmos, né? Assim, tem gente que nem se suporta. Ai, meu Deus, eu nem me suporto, sou uma pessoa tão assim. Então, ter esse entendimento, ter essas percepções. Bom, pessoal, é Olha lá, isso que eu tenho para Rogério. falar para vocês. Entra lá, Rogério, para você se fortalecer emocionalmente. Isso aí, isso aí. O Rogério está dizendo aqui, ó. Minha esposa também morreu, tem 2 anos, tem um menino de 11 anos. Então, por esse menino, pela sua própria vida, e, enfim, levantar essa questão aí, né? De outros homens também estarem se fortalecendo através da sua própria história. Então, assim, que o silêncio de Júlio, se você quiser falar o desfecho também, tá, o Núbia? Gente, assim, o desfecho, a gente ainda tem mais o mês, até o final do mês, ainda tem mais de 10 lives que a gente vai produzir. E depois eu com a Lara, a gente vai combinar como que a gente vai fazer, se a gente vai fazer uma vez por semana, uma live maior, a gente não sabe. Porque o projeto começou assim, Núbia, esse é o mês da saúde mental masculina, a gente tem que fazer alguma coisa. Foi assim que nasceu tudo isso, não foi nada combinado, não tem nada de marketing, na verdade, né? Nasceu do desejo verdadeiro de ajudar mais homens,
porque a gente sabe que muitos estão passando por problemas financeiros e não conseguem contratar aí uma boa terapia, né? Porque existem profissionais e profissionais, né? Então, uma boa terapia, principalmente para o público masculino que necessita de um direcionamento bem, vamos dizer assim, é, peculiar, né? Com as dores de vocês. Então, compartilhem a saúde mental masculina para todos os homens que vocês conhecem. Falem sobre isso, né? Se vocês se sentirem à vontade, falem sobre isso. Para nós aqui que somos mulheres, também não é uma tarefa fácil. Fiquem sabendo disso. Não é uma tarefa fácil quando alguém pergunta para você, você vai fazer a unha, ou você está num grupo de mulheres, e pergunta, o que que você faz? Eu atendo homens. Outro dia eu estava falando com a Lari o seguinte, que as mulheres que a gente conhece estão sempre em evento de mulheres de empreendedorismo, de palestras, mulheres com mulheres. Se eu falo, eu sou uma mulher, eu não consigo ir nesses eventos, porque o que eu faço me impede, né? Então, Verdade. se não for por amor e por missão e por entender o que eu também passei, eu vou fazer um vídeo falando da minha história e vou compartilhar com vocês e o que eu passei. Então, assim, entende, gente? Então a gente precisa da colaboração de vocês, né? A gente vê bastante conteúdo para homens que não aprofundam no ser, e sim acaba ressoando com vocês situações que prejudicam mais o emocional de vocês. Eu tenho milhares de casos aqui e a gente não vai expor isso na internet. Quem tiver lá no grupo, a gente pode até fazer uma reunião fechada, né? Uma live fechada para expor sobre isso e o quanto que isso é problemático, tá? Então a gente depende de vocês para que ajude mais homens, né? Vocês tenham essa irmandade entre vocês, né? Para poder ajudar vocês. Então, Bom, nós só estamos aqui porque a gente entendeu a necessidade, porque a gente passou por situações sim, nesse nível, né? Então é isso que eu quero deixar para vocês. Não se calem como o Júlio, né? Não fiquem em silêncio, porque é aquilo, né? É uma bola de neve, né? Gentileza não gera gentileza, gentileza gera gentileza. Tenham isso sempre em mente. Então, sim, se vocês levarem essa mensagem também para mais homens, né? É uma bola de neve. Então, se eu me calo, se eu não luto, né? Não tem como. A gente sabe que o sistema judiciário adoece a gente, né? Você uhum, buscar seus direitos é burocrático e adoece. Numa outra oportunidade eu falo sobre mim em relação a isso. Então, a única coisa que me sobrou na vida foi cuidar da minha saúde mental. Não teve outra isso coisa, aí, senão eu ia adoecer, né? isso E aí. é isso. Minha querida, já deu aqui o tempo. Um abraço a todos, muito obrigada e amanhã estamos juntos novamente, tá bom? Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Boa tarde para vocês. Aproveitem. Tchau.